Olá, eu sou o Noé e neste vídeo eu quero falar sobre a autossugestão. O quanto isso tem o quanto isso tem um componente transformador na nossa vida. E quero falar isso com base nas coisas pelas quais eu passei, em como eu apliquei isso na minha vida. Então fique até o final, você vai ver que vale a pena. Eu não conheci nada mais transformador nesses últimos 15 ou 20 anos da minha vida. Antes de prosseguir, porém, eu quero dizer que eu estou inaugurando um canal no YouTube e também uma página no Instagram com o mesmo nome, Mindset Libertação. Caso seja do seu interesse assuntos como desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, mindset, você pode acompanhar por lá, ok? E também na publicação afixada desta página está disponível o e-book gratuito Libertação Mental em 6 Passos. Caso também seja do seu interesse, confere lá. Mas voltando, por que a autossugestão é uma coisa assim tão poderosa como eu apresento a você? Inicialmente, quando eu li a respeito, eu achava uma coisa, um certo milagre muito grande contado para ser verdade. Eu me lembro que lá atrás, há uns 18, quando eu tinha uns 18 anos, eu li O Poder do Subconsciente do Joseph Murphy. Confesso que na época não entendi nada, né? Passaram-se anos, aí um dia lendo um livro, chamava-se O Milionário Instantâneo, do Mark Fisher. Ele falava sobre autossugestão, sobre esse poder que tem a linguagem de entrar no nosso inconsciente para transformar as nossas crenças, assentar crenças mais ligadas não, exatamente ligadas ao que a gente é, ao que a gente quer para a nossa vida. E ali ele dava uma dica para aplicar a autossugestão e eu falei, como eu não já busquei várias coisas, não tenho o que fazer, eu vou tentar isso. E apliquei por 30 dias e senti uma coisa diferente dentro de mim. Isso me despertou uma fé e a partir daí eu comecei a aplicar várias técnicas de autossugestão comigo e fui vendo o poder transformador. Então, onde havia medo, começou a aparecer coragem. Onde havia aquela nuvem cinza em relação à vida, começou a aparecer fé. Onde havia insegurança, começou a haver mais confiança. Eu me lembro que em dias de chuva, à noite, era bastante complicado para mim, me dava uma sensação negativa, né? E foi interessante ver como no inverno seguinte a esse exercício que eu comecei a praticar, começou as pessoas a reclamar, mas que dia chato, que dia triste, e eu percebi que já não me incomodava mais o dia com chuva, o dia mais frio. Eu comecei a ver essa transformação e isso eu fui intensificando cada vez mais. Então eu quero compartilhar com você aqui que história é essa de autogestão. Funciona? Então pense o seguinte, desde pequeno nós somos sugestionados a acreditar nas coisas. Então isso dentro da atmosfera, dentro da vida humana faz parte da gente ter algumas coisas básicas para a gente se orientar na vida. Então nós aprendemos muitas informações sobre vida, morte, destino, o que é certo e errado, como caminhar. E nós vamos vivendo a vida, mas quando chega na vida adulta, com 20, 30 anos, a gente começa a perceber que as coisas começam a parecer estranhas. Por quê? Porque a gente quer uma série de coisas, mas os resultados não aparecem. Então a gente às vezes começa a se culpar. Será que eu sou um fracassado? Por que comigo dá errado? Né? E na verdade o que acontece é bastante comum, não há o que apedrejar, mas principalmente, existe choque de gerações. Crenças que funcionaram para os nossos pais muitas vezes não vão funcionar mais para nós. Por exemplo, crenças que funcionam para mim poderão não funcionar para o meu filho. Por quê? Porque a realidade é uma coisa constante. Agora, eu já abro um parênteses, por isso que o fundamental, a tecla que eu mais bato é que as pessoas deveriam ser educadas a confiar no discernimento. O que é o discernimento? É uma luz pessoal intransferível que cada um de nós tem, que nos ajuda a se orientar pela vida. É uma luz que mostra como as coisas são para nós, como a realidade é para nós. É óbvio que o discernimento não ajuda você a entender a vida do outro mundo, os problemas, porque ele não foi feito para isso. Ele foi feito para iluminar o seu caminho. Isso deveria ser cultivado como algo bom e suficiente, inclusive.
mas isso acaba sendo apagado pelos saberes acumulados historicamente, pela opinião dos outros, pelas análises dos outros. Mas isso é um assunto que eu vou deixar para um outro momento. Voltando aqui à autossugestão, você foi sugestionado a acreditar em algumas coisas. Como é que funciona a sugestão? Como é que funcionou? Você ouviu uma mensagem, o seu inconsciente, que não discrimina entre certo e errado, para ele aquilo que você assimilar com carga de emoção, ele recebe e transforma em crença. Você assimilou uma série de coisas que você ouviu de pessoas importantes para você, e inclusive importantes porque vem com carga emocional. O pai, a mãe, o professor, o artista preferido, o amigo, você assimilou como crença e isso deixou você no piloto automático, virou seu programa de computador mental, entre aspas. E você está guiando a sua vida por isso e as coisas não estão dando certo. Então o que é que você tem que fazer? Até a proposta aí da página Mindset Libertação. E por que eu falo libertação? Porque você precisa tirar da sua vida aquilo que não diz respeito a quem você é e a vida que você quer. E por isso que se em algum momento eu falar qualquer bobagem, oferecer qualquer receita de como você deve fazer, que diz respeito a quem você é e o que você quer, então você não deve dar crédito. Isso já vale inclusive para as coisas que eu estou fazendo. Porque a minha proposta aqui é tentar chegar até você, despertar em você a confiança no seu discernimento, a confiança que você deve se orientar por si e não inclusive pelas coisas que eu falo. Então, para mim, libertação verdadeira é aquela em que você se guia por si e não com base em manuais externos, não com base em falas que venham externo. Então, a ideia é chegar em você e a partir de você olhar a vida. Ocorre que com o sugestionamento que a gente recebeu, isso virou crença. Nós temos uma série de crenças e por isso que você continua no piloto automático reproduzindo isso e os resultados continuam sendo os mesmos. Então o que é que você precisa? Você precisa de trocar essas crenças. E como? Você não vai voltar agora, pedir para o seu pai, para sua mãe, o professor, para todas essas pessoas, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho novas crenças e eu quero que agora vocês falem isso comigo para que isso entre na minha cabeça, né? Então, uma coisa interessante é que como o inconsciente ele não discrimina entre certo e errado, bom ou mal, mas veio com emoção e ele aceita como crença, o interessante é que você pode sugestioná-lo. E agora você vai ser o seu pai, você vai ser a sua mãe, você vai ser a pessoa mais e é a pessoa mais importante da sua vida e vai dizer para você de maneira imperiosa, né, em que você quer acreditar a partir de agora. E é estranho você falar, mas como? Isso é muito trabalhoso, então vamos tentar ver isso com um exemplo?